Graças e paz do Senhor Jesus. Gênesis 43, nossa leitura de hoje. A fome se agravou na terra de Canaã, e quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: O homem estava falando sério quando nos advertiu: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Por que disseram ao homem que tinha outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam. Quis saber: seu pai está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: Deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome. E não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhe disse: Se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache, amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim chegaram ao Egito e se apresentaram a José, e quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: Ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. E depois de cumprimentá-los, José quis saber: Como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: Este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o quarto, onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em sua mesa separada.
Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa, em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Capítulo 43 de Gênesis vai nos falar sobre os sentimentos de José. Sabe, irmãos, nesse capítulo a gente percebe claramente que este homem de Deus, este homem de fé, este homem temente ao Senhor, também tinha sentimentos como qualquer um de nós. José, quando nós falamos sobre a sua resiliência, superação, perseverança, nós não podemos anular que ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que todos os seres humanos. E aqui no capítulo 43 a gente vê isso de maneira muito clara. Perceba que nesse capítulo os irmãos de José são forçados a retornarem ao Egito porque a fome tinha mais uma vez tomado toda aquela terra. Já havia passado mais de um ano e eles estavam ali, tinham deixado o seu irmão preso no Egito, mas agora eles precisam voltar ao Egito, enfrentar os riscos, o medo e precisam retornar com Benjamim, o irmão mais novo. Jacó sente muito, sofre muito, resiste. Aí Judá toma a frente, a liderança, e diz que ele se responsabilizaria, e Jacó, em algum momento, percebe que não tinha outra escolha. Ele invoca o nome do Senhor, a gente vê aí o temor de Deus no coração de Jacó, ele entrega esse caminho ao Senhor, ele se prepara para os riscos que realmente estava correndo, de todos os seus filhos agora estarem descendo ao Egito, e agora com Benjamim, o filho que, segundo ele, era o único ainda que ele sabia que ele poderia ter de Raquel, porque até aqui Jacó não suspeitava que José estava vivo. José, no capítulo 43, a gente percebe que mesmo com toda prosperidade, sucesso, superações, ele expressa sua humanidade, seus sentimentos. Nós podemos destacar aqui pelo menos 3 momentos que a gente percebe isso de maneira tão clara. Primeiro, quando os irmãos se aproximam dele. No versículo 16 do capítulo 43, diz que quando os irmãos viram que estava sendo levados à casa de José, eles ficaram apavorados. E eles disseram, é por causa do dinheiro que colocou de volta nos sacos que nós vamos estar aqui nessa casa, nós vamos ser presos, nós vamos ser roubados, nós vamos ser tornados escravos. Irmãos, José estava diante dos seus irmãos que estavam apavorados. Mas José, ele decide se aproximar dos irmãos. Ele recebe os seus irmãos em sua casa. Nós percebemos aqui que mesmo ainda com um pouco de dor, um pouco de ressentimento, José decide se expor. Ele se aproxima dos irmãos. Ele leva os irmãos a um lugar mais íntimo que ele poderia levá-lo, a casa dele. Ali naquela sua casa, ele demonstra também um segundo momento o seu sentimento. No versículo 27, o texto diz que ele pergunta aos seus irmãos, depois de cumprimentá-lo, perguntou, como está o seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ele ainda está vivo? Vemos José aqui preocupado com o seu pai. José, durante tantos anos, não via mais a face do seu pai, não ouvia mais a voz do seu pai. Mas ele mostra aqui esse princípio de honra. Ele se preocupava, ele queria saber se o seu pai ainda estava vivo. Esse tempo todo que os irmãos demoraram a voltar, ele não sabia o que poderia ter acontecido. A gente vê aqui, amado, que o sucesso de José, a distância, o tempo que passou não diminuiu essa afetividade, essa honra que ele tinha para com o seu pai, Jacó. E em último lugar, o texto também nos mostra um José que tem um coração afetivo de maneira especial pelo seu irmão, que também era irmão por parte de mãe. Versículo 30, de maneira tão especial, diz o texto de Gênesis que José, muito emocionado por causa do irmão, saiu depressa da sala e foi para o quarto chorar.
Ele se emociona profundamente diante de Benjamim. Ele não consegue se conter. Ele sai, se retira rapidamente e as pessoas ficam aguardando sem saber o que estava acontecendo. Ele lava o rosto, ele volta controlado. Ele entende que ele precisava gerenciar esses sentimentos, administrar, mas ele não deixa, amado, de vivenciar essa profunda afetividade, essa dor da saudade, essa tristeza do distanciamento durante tantos anos que ele não viu o seu irmão mais novo crescendo. Sabe, é muito interessante que a primeira palavra que ele dá, inclusive, quando ele encontra o seu irmão, no versículo 29, José olhou para Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo que vocês falaram? E disse a Benjamim, a primeira palavra que ele dirige ao seu irmão é: Deus seja bondoso com você, meu filho. Amado, que palavra de bênção, que palavra especial. A primeira palavra que ele usa para se dirigir ao irmão é Elohim, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único. O abençoe, seja bondoso para com você. O chama de filho de uma maneira tão carinhosa. E ainda mais à frente, quando manda servir a todos que estão ali à mesa na sua casa, o versículo de número 34 diz que a porção que foi colocada para Benjamim foi 5 vezes maior. O José, que era agora um grande governador, um grande líder, um homem maduro, um homem que tinha seus filhos, que tinha sua esposa, que tinha sua história já construída de maneira tão rica, de detalhes das mãos de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, ele não deixa a sua humanidade se perder. Ele não deixa ser um homem que tem sentimentos, que expressa sentimentos e que gerencia os sentimentos. Como nós precisamos disso, amados? Vivenciar os nossos sentimentos, administrá-los de maneira sábia diante do Senhor e, amado, nos expor, nos aproximar de pessoas, mesmo que haja entre esse relacionamento pendências, demandas. José aqui está se expondo gradativamente para que essa cura seja aprofundada e haja uma restauração real, como nós vamos ver que o Senhor estava fazendo e fez. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que essa palavra possa nos estimular, irmãos, a experimentar a graça de Deus, as vitórias de Deus, mas não nos esquecer que nós somos humanos. A graça de Deus não nos desnaturaliza. Nós somos pessoas que têm sentimentos, que precisam sim gerenciar, pedir ao Senhor para restaurar, mas que nós possamos permitir que o Senhor trate da nossa alma em tudo aquilo que precisa ser renovado, restaurado e superado na presença dEle, para a glória dEle. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço porque o Senhor nos deu um espírito, uma alma e um corpo. Nós te agradecemos pela fé, porque a fé nos faz fortes no Espírito. Mas nós oramos, Pai, para que a Tua palavra, assim, também, através da fé, venha fortalecer as nossas emoções, curar a nossa alma. Ó Deus, nos ajuda a estarmos constantemente nos submetendo a essa renovação da nossa mente, para que não haja em nós, Deus, sentimentos que venham nos adoecer ou nos aprisionar. Senhor, que possamos, como José, nos aproximar de pessoas, deixar o Senhor tratar, nos preocupar com a nossa família, ó Deus, e demonstrar a nossa afetividade. Sim, Deus, que isso seja para a glória do Teu nome. Cura nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, para que sejamos livres para amar, para perdoar, para abençoar, em nome de Jesus. Amém.